Oi, pessoal, tudo bem? Hoje à noite não vou poder me fazer presente, porque eu vou estar em aula, ou dando aula. Então, eu deixo esse vídeo gravado da minha parte, da tarefa de hoje. Me coube o assunto da formação dos médiuns, sinais convencionais na escrita, qual o significado desses sinais? Essa questão ela é respondida no item 213 do Livro dos Médiuns. E assim está exposto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso nas reuniões de costume. Para que eles assinalem uma pergunta que lhes desagrada e, quando eles não querem responder, eles fazem, por exemplo, um risco longo ou uma coisa equivalente a isso. Quando o espírito conclui o que ele tinha a dizer, ou ele não quer continuar a responder, a mão do médium fica imóvel. Quaisquer que sejam os seus poderes e as suas vontades, eles não obtêm nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever, sem poder obstar a isso. Neste momento, o médium sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada, ou que o espírito concluiu a mensagem. É raro que o médium não sinta o afastamento do espírito comunicante. Como exemplo, eu trouxe uma mensagem em que o médium ele muda a caligrafia ao assinar o texto. E, ao mesmo tempo, ele escreve também numa língua desconhecida do médium, nessa encarnação. Nesse caso que eu trouxe aqui para vocês, é do idioma hindi, né, de um indiano, e o nome dele, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, mas é Emendranath Banerjee, que é um renomado pesquisador indiano da cidade de Jaipur. Ele vivia no estado de Rajasthan e ele se notabilizou com as pesquisas empreendidas em torno do fenômeno da reencarnação. Ele catalogou várias, principalmente crianças, né, que lembravam das suas vidas passadas. E o que acontece? O médium José Araújo e o Clóvis Nunes, no momento de uma psicografia durante a realização do primeiro Floreblu em Blumenau, né, um evento espírita. E esse exemplo que eu trouxe, ele não apenas aponta a mudança da caligrafia, mas também a assinatura verdadeira do espírito já desencarnado, porque muda a letra do médium, né? É um caso, então, de escrita em outra língua e também essa escrita ou esta língua é desconhecida do médium nessa atual encarnação. Mas como a Ione já nos revelou nas outras aulas, ainda assim que o médium, naquele momento, naquela encarnação, não tenha tido ou não escreva hindu, né, ou esse idioma hindi, em algum dos seus catálogos, né, de encarnações passadas, ele deve ter vivido por ali para que ele consiga também colocar isso em ação. Mas também é possível que isso ocorra sem ter tido essa, vamos dizer, esse contato com a língua, porque depende do tipo de mediunidade, né, psicográfica, se ela é intuitiva ou se ela é mecânica. Eu tenho aqui o exemplo que eu vou repassar para a Ione, né, ela vai poder colocar para vocês ou vai poder compartilhar com vocês esse meu exercício, onde a gente vê exatamente aonde tem a outra língua e a assinatura, então, do espírito, e isso foi comprovado por um casal de professores indianos que foi consultado para ver da veracidade de que essa comunicação era desse espírito. Mas que eu não quero perder muito tempo e nem, né, para não me exceder os 5 minutos. Então,
eu passo adiante e depois vocês verifiquem, porque eu vou deixar compartilhado o material que eu fiz. Inclusive, tem a foto do espírito comunicante, tá? Que é o professor Emendra. E depois a segunda pergunta é como distinguir se a escrita é do médium ou do espírito? Por meio da mudança de caligrafia, a gente tem um caso bastante explícito e comprovado de que a mensagem provém do espírito comunicante. Essa seria uma das formas mais fáceis da gente ver isso. Mas em muitos casos, não há essa mudança de caligrafia, sendo necessário conferir com os familiares, então, desse desencarnado, ou as pessoas que eram próximas ao desencarnado, né? Se ele costumava se comunicar utilizando normalmente aquelas palavras, aquelas expressões, se realmente ele se encontrava em que momento de adiantamento moral, porque isso também a gente tem como verificar durante a mensagem, né? Lendo a mensagem. Se ele era letrado, e se falava ou escrevia corretamente também. E no caso de médiuns psicógrafos intuitivos, pode também haver uma escrita perfeita, porque o médium psicógrafo vai filtrar e ele pode escrever de forma correta aquilo que o espírito está ditando, talvez com alguns erros de português, não é? Eu trouxe também aqui um exemplo da mudança de caligrafia do médium, quando ele psicografa o senhor Bertrand, da Revista Espírita de 1858, na página 307, que vocês também vão poder observar. Na parte de cima, a parte 1, é a escrita do médium, e na parte de baixo, a gente vê a letra do senhor Bertrand, né? Todas, ambas escritas pelo médium. A própria figura também exemplifica que se o espírito não era exatamente um anjo, né, a figura que a Ione coloca na pergunta que ela me enviou, né, aonde existem o médium, perdão, o médium, né, e na outra ponta, vamos dizer assim, era a mãe de um rapaz que tinha desencarnado, ou de um menino que tinha desencarnado. E a expressão né, ele passa uma mensagem e a mãe diz, ai, que maravilha, meu filho está bem, ele está ótimo. E aí o filho, né, que aparece o espírito ali junto ao médium, falando, mãe, não sou eu, mãe. Né? Então, essa própria figura, ela também exemplifica que se o espírito não era exatamente um anjo na sua última encarnação, não haverá uma comunicação exibindo profundas mudanças morais. Se isso acontecer, há uma grande possibilidade de não se tratar do espírito comunicante, foco da mensagem. É importante esclarecer que o processo é uma via de mão dupla e que se o próprio médium que estiver envolvido no recebimento da mensagem, ele não estiver em constante reforma íntima, cultivando as leis morais, ele poderá ocorrer a veiculação de mensagens falsas, que não sejam provenientes daquele espírito que, porventura, pode ser o espírito que está a se comunicar. Por exemplo, um médium ele pode dizer que está recebendo um autor reconhecido como Mário Quintana e não se tratar do espírito do poeta. Um médium que não vigia e não ora pode ser acometido por esse tipo de situação e também estar sofrendo um processo obsessivo, porque pode haver o caso do médium sempre dizer que está recebendo aquele mesmo espírito de alguém muito conhecido e, na verdade, ele não está, né? É um espírito zombeteiro que ali se encontra, né? Às vezes iniciando um processo de obsessão e às vezes já num processo de obsessão bastante adiantado. Todo esse contexto ele pode levar então ao afastamento da espiritualidade de luz que acompanha o desenvolvimento mediúnico do médium. Eles vão afastar-se nesses processos, não deixarão ele desamparado, logicamente, mas ele não poderá atuar, ele terá que fazer um tratamento.
Então, durante essa atual encarnação, podendo haver a perda ou suspensão da mediunidade, nesse caso. Essa resposta que eu agora estou lendo aqui para vocês, eu elaborei no sentido de trazer algumas experiências que eu já tive na mesa de desobsessão, né? Eu trabalhei em outra casa espírita, durante muitos anos, e na mesa de desobsessão foram verificadas, várias coisas, inclusive esse exemplo que eu estou aqui passando a vocês. Uma boa noite e sintam-se abraçados e, se Deus permitir, que na quarta-feira que vem possamos estar juntos. Tchau, tchau, gente.